Olá a todos! Então, hoje eu vou falar com vocês sobre a virtude da percepção. É uma virtude de sabedoria. Todos nós, na vida queremos ser sábios. Nós queremos responder bem quando vem uma situação diante da gente, uma situação adversa. Nós queremos poder responder bem com as palavras certas, do modo certo, no tempo certo. E essa virtude, a percepção, nos ajuda nisso. Nós também temos uma outra virtude que anda junto com a da percepção, que é a perspectiva. Dela nós vamos falar num outro momento. Então vamos lá. A virtude da percepção, ela está muito ligada em você perceber os detalhes específicos que são relevantes quando uma determinada situação vem até você. Então a percepção, ela vai te ajudar a discernir o que é realmente importante levar em consideração para uma ação quando algo vem, uma situação vem para você resolver. Uma situação cotidiana, um problema, qualquer coisa. Para nós respondermos bem diante de uma situação, nós precisamos, por exemplo, conhecer os fatos que são relevantes, conhecer o contexto específico em que essa situação se apresentou. Esse monte de coisas juntas que formam a situação. Então podemos exercer um bom juízo diante dessas situações específicas quando nós nos mostrarmos bem conscientizados e responsabilizados com os fatos. Percepção é enxergar uma realidade complexa de forma lúcida e altamente responsiva. Então a percepção, ela tem esses dois aspectos importantes. É perceber, se conscientizar e agir. Não é só perceber e ficar ali na teoria, porque o problema não vai se resolver, ou essa situação, só na sua cabeça, Quando são aspectos do nosso dia a dia, da realidade. Você precisa fazer algo em relação àquilo, agir responsivamente. E agora, eu quero falar um pouco sobre alguns perigos que a gente corre quando a gente lida com essas situações sobre percepção. Então, o primeiro é não estar atento à realidade de fato, mas inserir a nossa imaginação na situação. Por exemplo, muitas vezes o que a gente está discernindo não são detalhes do contexto específico ou fatos concretos na realidade. Muitas vezes o que a gente está levando como fato ou como detalhe importante é como que uma especulação da nossa imaginação. Então, nós temos que tomar cuidado com isso. É realidade ou é uma fantasia ou uma imaginação da minha mente, mas na verdade isso não está acontecendo aqui na realidade. Então a gente tem que tomar esses cuidados. Nesse momento, nós podemos então fazer perguntas honestas. Perguntas honestas. Se a gente está lidando com uma pessoa, a gente pode fazer, às vezes, mais perguntas sobre essa determinada situação. Quando estamos lidando com uma situação mais ampla, circunstâncias, você também faz perguntas e aí você percebe se a resposta tem eco na realidade ou se condiz com a realidade, para a gente checar os fatos e não viver assim com a nossa especulação, com a nossa imaginação. Outra questão é nós não ficarmos presos aos detalhes, porque nós já falamos que a percepção, ela tem essa característica de você perceber os detalhes que importam numa situação, mas é bem isso, os detalhes que importam para a solução. Nem tudo é relevante, nem todo detalhe é relevante para resolver essa situação. Então, se você ficar muito preso aos detalhes, você não consegue tomar uma decisão
e agir, porque você vai estar ali achando, ó, isso é importante, isso vai começar a tirar o teu tempo de solucionar, o teu tempo de agir. Então, cuidado para não ficar preso aos detalhes. E a percepção, a virtude da percepção é exatamente um crescimento nisso, de perceber corretamente o que é importante nessa situação, o que é importante eu dar a minha atenção para agir nessa situação. Um outro ponto que a gente deve cuidar é não dar atenção suficiente, então, a esses detalhes e já sair resolvendo tudo. Muitas vezes a gente tem uma grande confiança de que nós percebemos tudo o que importava e a gente sai e toma a nossa decisão e age. E depois, um dia depois, às vezes 5 minutos depois, a gente já percebe, poxa, não foi uma decisão legal, eu desconsiderei aquele fato que era muito importante. Então, cuidar também com essa questão, não ficar preso aos detalhes, mas realmente é que isso é um desenvolvimento, justamente esse é o desenvolvimento da virtude da percepção, é realmente identificar o que importa. Então, nesse ponto que eu estou chamando a atenção, é para aquelas pessoas que têm a mania de resolver as coisas muito rápidas, né? Sem perceber detalhes que são importantes. Que nem eu já falei, muitas vezes tem coisas que realmente não são importantes e você age e tudo bem. Mas a percepção, ela vai nos trazer essa sabedoria do que é importante aqui ou não de fato. Tem um outro ponto interessante que é parecido com esse, que é quando eu já vivi muitas vezes uma situação, eu costumo confiar bastante, por exemplo, na minha experiência e falar, ó, se surgir de novo um fato assim, uma circunstância assim, eu vou lá e ajo e já resolvo em 5 minutos, nem penso mais. Tudo bem, isso pode ser sábio em determinadas circunstâncias. Muitas vezes a situação pode ter ocorrido 10 vezes na nossa vida. E quando ela vier de novo, às vezes vai vir um fato, vai vir um detalhe que precisa ser considerado, porque se for desconsiderado, vai nos levar a uma má decisão. Então também a gente tem que sempre checar. Ó, eu já vivi isso aqui 10 vezes, mas isso aqui, ó, tá muito parecido, mas tá diferente. Por quê? Aí a percepção vai te ajudar a ver, ó, agora, nessa situação, eu vou ter que, na verdade, agir bem diferente das outras. Porque, ó, tem esse contexto aqui, tem esse detalhe aqui que eu não posso desconsiderar. Ele é muito importante. Então, é sempre fazer essas checagens. E agora também uma outra importante dica, né? Também não ficar preso aos momentos do passado, né? Muitas vezes a gente já passou por tantas situações, eu dei um exemplo anteriormente de 10 situações que deram muito certo. Talvez você passou por 10 situações que deram muito errado. E aí nessa outra que vier, você vai achar assim, ó, eu não sei discernir mesmo, eu não enxergo, eu vou fazer tudo errado de novo. Esse pensamento também não tá te levando para mais perto da virtude da percepção, porque nós temos, para desenvolver a nossa vida de sabedoria, nós temos o auxílio do ministério duplo, né? Nós como cristãos, do Espírito Santo e da palavra. Eles nos ajudam a vivermos bem com os outros diante de Deus, como nós já falamos num outro vídeo. Então nós precisamos crer e andar com Deus, entendermos que nós podemos e devemos crescer em percepção, em maturidade, em outras virtudes, porque nós temos a palavra e o Espírito Santo nos ajudando, sim. Então, não se deixe vencer por situações passadas que deram muito errado. Nós podemos continuar caminhando, nós podemos sim crescer no nosso discernimento, na nossa percepção. E como nós já falamos no outro vídeo também, o livro de Provérbios é um livro que nos ajuda muito a, assim, distinguir aspectos, a pensar sobre essas questões cotidianas, sobre sabedoria, sobre tolice,
né? Nós temos esse auxílio. Então, ó, não se desespere diante de uma situação que para você parece irreal resolvê-la. Você tem o auxílio do Espírito Santo e da palavra, além de ter outros auxílios, como a comunidade cristã, como livros, como amigos, como pastores, como tantas outras coisas, né? A internet mesmo. E vamos seguir em frente. No outro vídeo, eu vou falar sobre a virtude da perspectiva. Porque, como eu já disse, essas duas virtudes juntas, elas nos ajudam a realmente tomar boas decisões. E aí, você identificou algo nesse sentido? Como que anda a sua percepção, mas a real percepção das coisas, né? Não essa percepção muitas vezes imaginária. Até mais!